Boa noite, amada igreja. É um privilégio estar aqui hoje, compartilhando com os irmãos um pouquinho do que Deus colocou no meu coração a respeito do tema dessa noite. Não é fácil, só pelo Senhor mesmo. Mas Ele nos chamou, eis-me aqui. Ele nos chamou, então Ele vai nos capacitar. Amém? E durante as quintas-feiras do mês de janeiro, está sendo ministrado, à igreja a série de mensagens servindo ao próximo com excelência. Serviço. Esse ano, 2024, é o ano do serviço na PIBAM. Então, é um tema muito sugestivo. Servindo ao próximo com excelência. Esse é o ano do serviço. E durante as outras quintas-feiras, o ministro Moisés já esteve aqui falando sobre o caráter do discípulo. A ministra Claudete também já esteve aqui falando sobre o caráter do discípulo. Minha irmãzinha gêmea Camila já esteve aqui semana passada falando dos dons espirituais. E ainda bem que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, Porque nós vamos falar do mesmo tema, vamos continuar em dons espirituais. Mila falou sobre dons espirituais à luz de 1 Coríntios 12. E hoje nós vamos falar sobre dons espirituais à luz de Romanos 12. E eu te convido a fazer essa leitura comigo. Vou ler todo o capítulo 12, que vai do verso 1 até o 21. Vou ler na NVI. Os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, seus telefones. Acompanhem a leitura da palavra comigo. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça a que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal
com o bem. Eu já cantei, agora vou beber um pouquinho d'água. E essa noite eu quero te convidar a pensar num tema: vidas transformadas, relacionamentos transformados. Quando Paulo escreve aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está tratando ali do sacrifício de Jesus na cruz, por nós, certo? Como prova da misericórdia de Deus por nós, para nos salvar. E a partir do verso 12 em diante, Paulo vai falar do sacrifício agora que nós devemos ofertar a Deus como prova da nossa gratidão, tendo em vista o que Deus já fez por nós. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está tratando da doutrina. E a partir do capítulo 12, Paulo vai tratar do dever. Então, doutrina até o 11 e depois, a partir do 12, é a aplicação na vida. Por quê? Porque essas duas coisas estão intimamente ligadas e caminham junto. Doutrina e vida, evangelho e prática, vida prática. Então, agora nós vamos ver o que essa doutrina tem a ver com a nossa vida. Como eu aplico essa doutrina no meu dever diário. E para isso eu coloquei esse tema: vidas transformadas, relacionamentos transformados. Camila falou semana passada que antes a gente vivia no outrora. A gente vivia longe de Deus, a gente vivia mergulhado no pecado. Mas hoje a gente não vive no outrora, agora a gente vive no agora. Agora que fomos chamados, regenerados, agora que fazemos parte do corpo, que fomos convidados a isso, precisamos refletir essa nova vida, precisamos refletir essas mudanças. E a partir desse capítulo 12 de Romanos, eu quero convidar você a pensar comigo em 4 relacionamentos que a gente precisa mostrar essa mudança. Porque além de uma vida transformada, a gente precisa ter relacionamentos transformados. A partir do momento que a gente não vive mais no passado, no pecado, a partir do momento que a gente aceita o Senhor e se transforma numa nova vida, numa nova criatura, a gente precisa viver isso na prática. E a gente vive isso na prática nos nossos relacionamentos. Então nós vamos conversar sobre 4 relacionamentos essa noite, à luz de Romanos 12. O primeiro relacionamento, o relacionamento com Deus. O segundo relacionamento, o relacionamento com nós mesmos. O terceiro relacionamento com os nossos irmãos. E o 4º relacionamento com o nosso inimigo. Sério, Paulo também fala do nosso relacionamento com o nosso inimigo. E você pode pensar, mas o que isso tem a ver com os dons espirituais que nós vamos tratar essa noite? Esse que é o tema. Pois bem, no decorrer do texto nós vamos ver isso. Então, se a nossa vida foi realmente transformada quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossos relacionamentos também precisam refletir essa transformação. E é isso que nós vamos ver agora. No primeiro relacionamento, que é o relacionamento com Deus, eu te convido a acompanhar na sua Bíblia, nós vamos fazendo versículo por versículo. E o verso 1 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nesse primeiro verso, Paulo já nos convida a refletir sobre corpos consagrados. Paulo havia dito antes que, no outrora, a gente oferecia o nosso corpo ao pecado. E agora, Paulo vai dizer que nós devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora não tem mais o sacrifício de animais, não precisa mais do derramamento de sangue. O último sacrifício foi feito, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, Jesus. Então, a gente não oferece mais um animal em troca do nosso pecado para nos purificar. Agora a gente torna o nosso corpo um sacrifício vivo a Deus. E quando Paulo fala dessa oferta, ele diz que essa oferta é o nosso culto racional. Mas quando Paulo fala aqui do culto racional, ele não está falando da razão
versus emoção que a gente pensa, não. A razão que Paulo está falando aqui é uma razão lógica. Como assim, Carol? É uma razão que tenha coerência, que faça sentido, que seja lógico. A gente oferece o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto, quando a gente cultua aqui na casa de Deus de uma forma, no convívio e na comunhão com os santos, mas a gente cultua dessa mesma forma longe do âmbito, do ambiente da igreja, na nossa vida secular. Então, quando Paulo fala que é o nosso culto racional, é um culto que precisa ter lógica, que precisa ser coerente, que precisa ser igual daqui no mundo. Por quê? Porque quem reflete uma vida transformada tem mudança de vida, tem transformação, e ele testemunha tanto aqui dentro quanto lá fora. E Paulo fala sobre essa razão, sobre esse sentido lógico do nosso culto, que não pode haver contradição com o que a gente faz aqui, com o que a gente faz lá fora. É um culto coerente. É esse o culto que Paulo fala que a nossa vida em sacrifício é isso. É o nosso culto racional. Porque, queridos, quando não é assim, quando o culto é prestado da forma correta, só aqui e lá fora não, esse daqui não serve para nada. Esse não vale para Deus, não chega até Ele, porque precisa haver uma lógica, uma razão, uma coerência. Mas quando eu falo em sacrifício vivo a Deus, você pode pensar assim, mas Carol, como é que a gente faz para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus? É simples de entender, pode não ser simples de fazer, mas de entender é simples. É simples, sabe por quê? Porque a gente faz do nosso corpo um sacrifício a Deus quando a gente mata a nossa vontade todo dia. De que forma? Quando o meu corpo, quando a minha mão não faz nada que é ilegal, quando a minha língua não fala nada que é vergonhoso, quando os meus olhos não veem nada que seja mal, eu estou todo dia matando a minha vontade, matando a minha carne e fazendo do meu corpo um sacrifício vivo a Deus. Esse é o culto racional que Deus espera de nós. Mas também não basta só não fazer o que é errado. Porque além de não fazer o que é errado, Deus espera que a gente faça o que é certo. Como assim? A mesma mão que não faz nada de ilegal é a mão que abençoa, é a mão que dá esmola. Então, além de não fazer o errado, eu preciso fazer o certo. A mão que não faz o errado é a mão que abençoa, é a mão que estende, é a mão que dá esmola. A língua que não fala nada de vergonhoso é a mesma que abençoa. Além de não fazer o que é errado, precisamos fazer o que é certo. É o que está escrito aqui. Então, a primeira pergunta dessa noite, o que eu tenho feito de errado, que eu não posso fazer, e o que de certo eu tenho deixado de fazer? É a primeira pergunta dessa noite. E no verso 2, ele vai falar sobre mentes transformadas. Você pode acompanhar aí. E nesse verso 2 existem duas palavras muito importantes que a gente precisa levar em consideração. O amoldem e o transformai-vos. O amoldem está falando num sentido de negação. Não se amoldem a esse mundo. O transformai-vos, sim, em um imperativo, mas transformai-vos. Então, não se amoldem a esse mundo. Quando Paulo fala de não se amoldem a esse mundo, é porque esse mundo tem uma forma, esse mundo tem um molde, e é um molde que não é único, não é um padrão. É um molde situacional, ou seja, é um molde que depende da situação. É um molde que vai de acordo com a necessidade. É um molde que vai de acordo com a conveniência. Quando é conveniente. É um mundo que está em constante mudança, porque não existe um padrão, não existe um molde. O que é certo hoje, amanhã é errado. O que é errado hoje, amanhã é certo. E quando Paulo fala não se amoldem a esse mundo, não deixe que o mundo formate a sua cabeça. É isso que ele quer dizer aqui. Não deixe que o mundo dite os seus valores. Você já tem uma vida transformada, lembra? Agora você precisa também ter uma mente transformada. Mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque a sua mente, diferente do mundo, tem um padrão absoluto. Você tem para onde olhar, você tem para onde fixar os seus olhos, você tem de quem aprender. Você já tem um padrão absoluto. Quem é o padrão absoluto de nós cristãos? Jesus. É Ele o exemplo a ser seguido. E nós vamos nos transformar pela renovação da nossa mente, tendo como exemplo Jesus, o nosso padrão absoluto, coisa que o mundo não tem. Então, ao invés de se render ao relativismo desse mundo, você precisa olhar para o padrão perfeito. E o padrão perfeito é Jesus. E o verso continua. Tudo isso, verso 2, você pode acompanhar aí. Tudo isso, não se moldem a esse mundo, transformai-vos na vossa mente. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, a gente só vai conseguir saber qual é à medida que a gente se oferece a Deus. Não tem como ser diferente. Se a gente não se oferece a Deus, a gente nunca vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A gente vai até questionar, mas a medida é um processo. À medida que a gente se oferece para Deus, quando a gente coloca esse processo de se tornar parecido com um padrão absoluto que é Jesus, automaticamente, consequentemente, por isso, a gente consegue entender qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Dito essas coisas, nós já vimos o nosso relacionamento com Deus, que precisa ser transformado. Através da mudança de vida, não se tornando molde desse mundo e transformando a nossa mente. E agora nós vamos ver o segundo relacionamento que precisa ser transformado, que é o relacionamento com a gente mesmo. De repente, esse possa ser o mais difícil. E eu os convido a acompanhar que nesse nós vamos meditar nos versos 3 ao 9. E o texto vai dizer, ainda em Romanos 12, para quem chegou agora, a partir do verso 3 até o verso 9, o texto vai dizer que o cristão precisa ter uma honesta avaliação de si mesmo. O verso 3 diz assim: pois pela graça que foi me dada, digo a vocês, todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Aqui é o perigo que Mila também falou na última mensagem. É o perigo do complexo de superioridade e do complexo de inferioridade. Assim como não pode haver a soberba de você se achar o melhor de todos, o melhor no que faz, o único capaz, também não pode ser o contrário. Você também não pode se sentir o pior dos piores. Sabe por quê? Mila falou sobre isso. Senão você anula o sacrifício. Você não foi comprado com alto preço? Alguém dá um alto preço, um valor alto por alguma coisa que não vale nada? Não. Nós somos comprados por alto preço. Nós temos valor. Você tem valor. O Espírito Santo está em você. Você tem valor. Então não faça um conceito de mais do que você é, mas também não faça um de menos. Porque senão você anula o projeto. O projeto somos nós. O projetista é Deus. Então, se você descredibiliza muito o projeto, que é você está dizendo que o projetista fez algo errado. E ele fez errado? Não, ele não fez errado. Ele te fez do seu jeitinho, com os seus defeitos, mas também com as suas virtudes. Então, quando Paulo fala aqui que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve, é isso. Ele fala aqui, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado. O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, meu irmão, pense com moderação a respeito de você mesmo. Nem muito e nem tão pouco. É o que Paulo está falando aqui.
Mais um ponto aqui a ser considerado é que o cristão tem compreensão correta dos seus dons espirituais. Aí agora sim, entrando realmente no assunto dessa noite sobre os dons espirituais. A partir do verso 4, do verso 4 ao verso 8, você também pode acompanhar aí na sua Bíblia. O 4 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça a que nos foi dada. Aqui Paulo está falando, se referindo, sobre a diversidade desse corpo. Camila também falou sobre isso, né? Somos muitos membros, mas é um corpo só. Isso é magnífico. É a unidade desse corpo. E essa unidade cristã, ela já existe. Ela já foi criada por Deus, ela já foi planejada por Ele. Nós só precisamos preservá-la. E a partir do momento que você crê que Jesus, você crê em Jesus, você é um com Ele, um no corpo de Cristo. E isso, queridos, não tem nada a ver com denominação, né? A partir do momento que a gente crê, todos somos parte desse corpo, independente da denominação, né? Nós somos todos parte desse corpo, o corpo de Cristo. É um, e nós, os membros desse último corpo. Um é ouvido, outro é pé, um é mão. Nosso papel é desempenhar nossa função no corpo. E essa função, Mila também falou sobre isso, essa função já foi estabelecida por Deus. É Deus quem distribui os dons, e todas as funções e dons foram estabelecidas por Deus. Para quê? Para o perfeito funcionamento do corpo de Cristo. Então, logo, não existe uma parte mais importante, certo? Não existe uma parte mais importante. E eu coloquei bem grande aqui na minha folha. Somos diferentes e somos necessários uns para com os outros. Por quê? Porque o meu braço é ótimo, é lindo, é perfeito, me serve muito bem, mas ele cortado do meu corpo não serve para nada, não tem serventia para nada. A gente traz para outra realidade, um braseiro está cheio de brasa lá, você tira a brasa daquela função dela ali junto com as outras, que é abrasar, que é pegar fogo, você separa ela apaga, não tem serventia, não serve para mais nada. E a gente faz um paralelo, tem tanto crente sem igreja, tanto crente desigrejado. Não é o que Paulo fala aqui, não é o plano, não é o projeto de Deus para a nossa vida, porque é um corpo mutilado, é um corpo faltando membro. Você não é membro desse corpo? Se você está fora desse corpo, você não está desempenhando a função pelo qual você foi chamado. Então algo está errado. O corpo precisa estar completo. Os membros precisam estar dentro desse corpo, que é Cristo, que supra a necessidade do corpo. Esse é o conceito de mutualidade que Mila também falou na semana passada. E a partir do verso 6, nós veremos as utilidades desses dons. Se você ainda não fez o perfil de servo, te convido a fazer. Você vai entender o seu papel, você vai se descobrir, você vai achar o seu lugar no corpo. Se você ainda não fez, faça. Porque você precisa saber a sua função aqui, para você desempenhar ela. Deus te chamou para isso. E a partir do verso 6, Paulo vai falar sobre 7 dons aí que tem nesse capítulo 12 de Romanos. O primeiro é o dom de profecia. E algumas pessoas acham que o dom de profecia é só chegar para o irmãozinho e falar assim, ó, Deus mandou te dizer isso, 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 isso e isso. David falou sobre isso no culto de domingo. E a gente acaba tendo um conceito errado. Não foi isso que Paulo nos ensinou ali, não. Paulo diz que se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E a fé aqui é a palavra. Aqui é a palavra, é a escritura, é a Bíblia. Então, qual é a função, qual é o papel do profeta hoje? É aquele que levanta, aquele que lê a Bíblia, expõe a palavra, é aquele que prega. Essa é a função do profeta. Porque, como o David falou, a partir do momento que foi escrito a última página da Bíblia, cessaram as revelações, cessaram as profecias.
Porque se não tivesse cessado, a Bíblia estava em constante construção até hoje. Se existissem revelações novas, elas precisavam constar na Bíblia até hoje. Então, cessaram as revelações, cessaram as profecias, o que existe, como o David falou, é a iluminação. Isso nós cremos. Deus ilumina e você fala a respeito do que Deus te falou. Isso nós cremos. Então, esse é o dom de profecias. Lá em 1 Coríntios, você pode abrir, 1 Coríntios 14, 3, fala sobre isso. Vê se não faz sentido. Você pode abrir aí. Fala sobre isso também. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. A pregação da palavra não é para isso? Não faz sentido para você? A pregação da palavra tem esse mesmo propósito. Qual o propósito? Edificar, encorajar e consolar. Não faz sentido? Não é a mesma coisa? 2 Timóteo 3,16 também fala sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É a mesma coisa, sabe por quê? Porque o mesmo propósito da Escritura é o da profecia. É a mesma coisa. Profecia é a exposição da Escritura. Então, o dom da profecia é o dom de pregar e pregar a palavra de Deus. E Paulo segue, ainda agora no verso 7, parte A, dom do serviço. Se o seu dom é servir, sirva. E o dom do serviço, queridos, é aquele que chega e arregaça as mangas e não precisa que ninguém peça para ele fazer nada. Ele mesmo já levanta e faz o que tem que fazer. É o mãos à obra. Ele tem o dom do serviço. Não precisa que ninguém faça. Ele tem iniciativa. Esse é o dom do serviço. Se você tem esse dom, se dedique a ele. Esse ano é o ano do serviço na PIBAM. Amém? Se dedique, se aliste, diga, eis-me aqui. O terceiro dom que Paulo vai nos falar, ainda no verso 7, parte B, do ensino, dom do ensino. Se é ensinar, ensine. E o dom do ensino, queridos, é aquele que se esmera no estudo, é aquele que se dedica ao estudo. Ninguém pode ensinar o que não sabe. Então, quem tem o dom do ensino, se dedica em aprender, é um estudioso. Ele se dedica no estudo para aprender, para ensinar. Se você tem o dom do ensino, dedique-se, estude, invista tempo no estudo, porque você precisa aprender, porque você vai ensinar. No verso 8 temos os últimos 4 dons que Paulo nos ensina nesse capítulo. E o quarto dom é o dom de dar ânimo. Algumas versões falam sobre o dom de exortar, o dom de exortação. E a gente acaba tendo uma visão errada sobre essa exortação. A gente acha que de repente é só chamar o irmão no canto, chamar a atenção dele, passar um sermão nele, repreender ele, é o dom de exortação. Não é isso que Paulo está falando aqui. Tanto é que na outra versão fala no dom de dar ânimo. Esse é o quarto dom que Paulo está falando aqui. A exortação aqui é estar ao lado, é encorajar, é aquele que vê que o irmão está fraco e chega para fortalecer. Se você é esse, querido, você é chamado a cuidar de pessoas, a encorajar pessoas, fortalecer pessoas, animar pessoas. Você é convidado a dar ânimo. E como isso é necessário na igreja, queridos? Porque para fazer o contrário tem muito, mas para dar ânimo são poucos. Então, se você tem esse dom de encorajamento, de animar, se aliste, levante-se, fortaleça o seu irmão, encoraje, dê ânimo. Esse é o quarto dom. O quinto dom, o dom de contribuir. Ainda no verso 8, são aquelas pessoas dotadas de recursos financeiros, mas mais do que isso, irmãos, além dos recursos financeiros, são dotados de generosidade. São os irmãos que não amam o dinheiro, eles amam a obra. Deus dota eles de recursos financeiros e eles não amam o dinheiro, eles amam a obra. Deus dá a eles, mas eles não retêm. Eles sabem que o que Deus está dando não é só para ele, é para abençoar também. E ele tem o dom de contribuição. Ele contribui com liberalidade, de forma generosa. Ele é capaz de ofertar com generosidade. Esse é o dom de contribuir. O sexto dom, o dom de liderança. É aquele dom que a pessoa exerce um poder, uma influência sobre o outro. Ele tem isso nato. É da sua própria natureza, ele influencia pessoas com facilidade.
E isso é um perigo, porque um líder influencia para o bem e influencia para o mal. Ele é capaz de arrastar uma multidão porque ele tem esse poder de persuasão. Ele é um líder, ele influencia, ele carrega a pessoa com ele, pessoas seguem ele. Então, use essa unção que está sobre você, esse poder de influenciar pessoas para o bem. Seja um líder que influencia pessoas para o bem, porque um líder nunca é neutro, mas que você seja um líder que influencie para o bem. Deus te chamou para isso. Quem tem esse dom, fala aqui. Quem tem esse dom, faça com zelo, com cuidado, com diligência, justamente por causa disso. Se é um líder, você é capaz de influenciar, mas você vai dar conta também de quem você está influenciando e de que modo você está influenciando. Então a palavra fala, faça isso com zelo, com diligência, com cuidado. E o último dom que Paulo vai falar aqui, o 7º dom, é o dom de misericórdia. E eu fui ver o significado da palavra misericórdia, eu já tinha visto, mas eu não me lembrava o que era. E quando eu vi, achei lindo. Significa jogar o coração na miséria do outro. Misericórdia. Jogar o coração na miséria do outro. É aquele que está sensível à necessidade do outro. É aquele que percebe a dificuldade do outro e está sempre pronto a ajudar. E ele faz isso, como diz a palavra, com alegria. Não é buscando nada em troca. É de forma natural e com alegria. Então agora você já entendeu a sua relação com Deus, a sua relação com você mesmo, você já identificou o seu lugar no corpo, você já colocou o seu dom a serviço de Deus e seus irmãos, amém? Agora nós vamos para o 3º relacionamento, que é o relacionamento com os nossos irmãos. A partir do verso 9 ao verso 16. O amor deve ser sincero, sabe por quê? Porque o amor é a base do dom. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O amor por nossos irmãos deve ser sincero. Um amor sincero é aquele amor que não tem hipocrisia, não é falso, não é um teatro, não é uma encenação, é um amor sincero. É um amor verdadeiro, sem falsidade, que você pode até achar que você enganou seu irmão, mas Deus está vendo a intenção do seu coração. E o seu coração, a sua boca não pode falar o que o seu coração não está sentindo. Então, se você não tem esse amor pelo seu irmão, esse amor sincero, peça a Ele, Senhor, me ajuda a amar o meu irmão com sinceridade, de todo o coração. Não quero que seja da boca para fora, quero um amor sincero. É isso que Paulo está nos exortando aqui. Um amor sem falsidade, um amor verdadeiro. O verso 9 continua na parte B, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom. E como a gente precisa ter discernimento para isso nesse mundo, porque as coisas estão tão viradas de ponta cabeça, porque se a gente não pedir discernimento a Deus, a gente vai fazer o contrário. A gente vai odiar o que é bom e vai se apegar ao que é mal. Então até para isso a gente precisa, Senhor, dar discernimento. Eu preciso odiar o que é mal, eu preciso me apegar ao que é bom. Senão a gente entra no dilema de Paulo, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo fazendo. Verso 10, pode acompanhar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E quando Paulo está falando aqui em amor fraternal, Paulo fala que nós devemos amar os nossos irmãos da fé como se fossem nossos irmãos de sangue. Então eu preciso amar Lucas, eu preciso amar Sara, eu preciso amar o pastor George, assim como eu amo Camila, assim como eu amo Léo, assim como eu amo papai, mamãe, meu marido, meu filho. Um amor fraternal. Um amor como se o sangue fosse o mesmo correndo nas nossas veias, porque nós somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. É difícil muito, mas assim como a gente supera os defeitos e as limitações dos nossos irmãos de casa, que é a nossa família, a gente precisa superar os defeitos dos irmãos também, dos nossos irmãos da fé. Esse é o amor fraternal que Paulo está nos falando aqui, independente dos erros, independente dos defeitos. O verso continua, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Irmãos, como é difícil. Tem parte mais difícil e mais fácil aqui no texto, vocês repararam? Essa é uma dificílima demais.
Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Queridos, é dar a vez para o outro mesmo. É preferir o outro. É assim, podia ser eu, mas toma aí, irmãozinho, é você. É abrir mão de você mesmo, abrir mão da sua vez e honrar o outro, preferir o outro. Como é difícil? Só pela graça de Deus. No verso 11 vai dizer: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Aqui Paulo está falando do entusiasmo. Nós não podemos ser aquele cristão apático, desanimado, cansado, carrancudo, não. Paulo está dizendo aqui no zelo, você precisa ser animado, fervoroso no espírito. Você precisa servir ao Senhor desse jeito, empolgadão, feliz, alegre, animado. Você precisa? Já ouviu de Cíntia, a cara dela? Você precisa ser esse. Com zelo, no zelo, você precisa ser assim, animado. Verso 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E aqui a esperança, o que é a esperança? A esperança é aquilo que a gente está esperando que ainda não aconteceu, certo? Na nossa vida prática. Eu espero ter um filho. Ainda não aconteceu, estou esperando, eu espero um casamento, ainda não casei. Estou esperando, estou na esperança, ainda não aconteceu, vai acontecer. Eu preciso de um concurso, eu preciso passar num concurso, eu preciso ter uma matrícula, é uma esperança, é algo que ainda não aconteceu. E eu estou esperando, trazendo para a nossa vida espiritual. Qual é a esperança do crente? O que a gente está esperando que ainda não aconteceu? A volta de Jesus. A volta de Jesus, o grande dia, a glória. E é essa esperança que Paulo está falando aqui. Nós precisamos esperar com alegria, seja nessa vida ou na que está por vir. Seja o que você quer aqui, de modo terreno, de realização própria, de realização humana, ou seja você aí pensando já na glória, que é a esperança que nós temos e temos que esperar com alegria. Alegrem-se na esperança. É o que Paulo diz. Sejam pacientes na tribulação. A tribulação, queridos, é o peso, é o fardo, é o deserto, é o problema, é a doença, é a perda, é o problema financeiro, é a tribulação que o próprio Deus disse que a gente tinha nesse mundo. É essa, e que a gente infelizmente vai ter aqui na terra, enquanto estamos por aqui. Mas Paulo nos ensina aqui a ser paciente na tribulação. Exercitar mesmo o fruto do Espírito, a paciência. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Quando Paulo fala perseverem na oração, ele está dizendo, meu irmão, não desanima não. Se você orou 1 mês, ora 2. Se orou 2, ora 3. Orou 6 meses, ora 1 ano. Insista, não desista. Persista. Perseverem na oração. No 13 ele fala, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Aqui Paulo está falando da generosidade. É de ser sensível. Seu irmão está passando dificuldade. Tem alguém precisando da sua oferta? Seja generoso. Doe, ajude, contribua. Na semana passada teve um caso na nossa... Alguém trouxe para a nossa célula, para a nossa igreja, a história de uma família que estava precisando, estava aquela onda de calor muito forte, tinha uma família precisando de ventilador, uma criança doente, passando mal, aquele calorão. Eu sei que Cíntia jogou no grupo da nossa célula que estava precisando desse ventilador. Eu sei que os irmãos foram ofertando, Cíntia foi na loja, comprou. Quando eu fui olhar o WhatsApp, já estavam entregando o ventilador para aquela casa que estava precisando. Isso é generosidade. Estar atento à necessidade do outro. O outro precisa, você pode. Então, doe, contribuam. E continua o verso dizendo, pratiquem a hospitalidade. E é claro que aqui, quando Paulo está falando pratiquem a hospitalidade, naquele contexto daquela época, né, os estrangeiros, ele está falando sobre os estrangeiros, sobre os obreiros que faziam trabalho itinerante, né, e as pessoas abriam as suas casas para estes. Isso era hospitalidade. Hoje em dia a gente pode não pensar nesse aspecto, porque o tempo é outro, mas pense em outra forma de abrir a sua casa para edificar alguém. As células,
Pense em estar com a sua porta de casa aberta, sendo uma extensão da igreja de Cristo. É praticar a hospitalidade, que naquela época era uma, hoje é outra necessidade, e Deus sempre nos dando a oportunidade de praticar tudo isso que Ele nos manda. Verso 14 fala: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe, não os amaldiçoe. Nossa, é uma das partes mais difíceis. Abençoar aquele que te persegue, abençoar aquele que te amaldiçoou. Como é difícil. Paulo está ensinando: se alguém te fez mal, abençoa. Se alguém te amaldiçoou, abençoa. Se alguém está te perseguindo, abençoa. Irmãos, é só pela graça, porque por nós mesmos é impossível. Só pela graça, porque por nós mesmos a gente não consegue. Verso 15: alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. E aqui Paulo está falando da simpatia, que a simpatia é sofrer do lado do outro. E mais do que a simpatia, Paulo está falando da empatia, que Mila falou semana passada. Se a simpatia é sofrer do lado do outro, a empatia é sofrer dentro do outro. É sentir a dor do outro. A Mila falou sobre isso na semana passada, até a psicologia confirma isso, que é mais fácil a gente se compadecer com aquele que está sofrendo, ter misericórdia dele, do que se alegrar com quem está feliz. Porque é egoísmo nosso, a gente pensa assim: ai, podia ser eu nessa felicidade toda, né? Jesus é muito egoísmo. A gente é capaz de chorar com quem está sofrendo, mas a gente sente dificuldade de se alegrar com quem está feliz. Ó Senhor, como é difícil, como é difícil. Só a graça e a misericórdia de Deus. Mas o que também não pode, a gente fazer o contrário, né? O irmão está ali passando um aperto e a gente está celebrando. Está ali no fundo do poço, está ajudando a empurrar mais ainda. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, não. Foi para chorar com os que estão chorando e foi para se alegrar com os que estão felizes. Então, se alegre, meu irmão. Se alegre com a vitória do outro. Deus te chamou para isso também. Eu vi um Rios do pastor Lécio Dorna na semana passada que falava exatamente sobre isso. Se você não tem uma palavra de encorajamento, você fica quieto. Se você não pode acrescentar, você então se cala. Não fala nada. Se você não pode ser uma palavra de bênção para o seu irmão, então que não seja de maldição. Não ajude a empurrar ele para baixo, não. Seu papel não é esse. Verso 16, tem uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo aqui está costurando a questão da comunhão entre os irmãos. Paulo está falando da harmonia, que coisa linda. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu preciso de você, você também precisa de mim. É o projeto de Deus para a nossa vida, para a igreja, para o corpo de Cristo. Então aqui, falar igual o pastor José Carlos, tome nota, se assim você quiser. Então aqui nós vimos 5 coisas que a gente precisa ter, 5 coisas que a gente precisa fazer. Ter o coração aberto, amar o seu irmão com sinceridade, sem hipocrisia, amar com amor fraternal, prefira o outro. Esse é o primeiro ensinamento, ter o coração aberto. Segundo, ter o bolso aberto, compartilhar as necessidades dos santos. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Melhor é dar do que receber, não é isso? Quem planta muito, colhe muito, então seja generoso. Bolso aberto. Terceiro, precisamos ter casa aberta, praticar hospitalidade. Irmãos, não faça da sua casa um ídolo. Linda demais, cheirosa demais, limpa demais, perfeita demais, mas que ninguém pode entrar, só você. Não, não é isso que a gente está aprendendo aqui. Ter a casa aberta. Quarto, ter lábios abertos, abençoar os que te amaldiçoam, falar bem dos outros, independente do que falam de você. Se você fizer isso, ninguém te para. Você vira um imparável, você desarticula qualquer pessoa. Essa é a verdade. E 5, e último, ter a alma aberta. Os versos 15 e 16 vão falar sobre isso. Alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Paulo aqui nos ensina a lidarmos com os nossos irmãos dessa maneira. Então, tome nota, nós precisamos ter o coração aberto,
o bolso aberto, a casa aberta, os lábios abertos e a alma aberta. Então aqui a gente encerra os ensinamentos de Paulo referente ao nosso relacionamento com os nossos irmãos e vamos por último relacionamento. Nosso relacionamento com os nossos inimigos. Nossa. Verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aqui, irmãos, é o famoso, eu não posso esperar para dar o troco. E aqui não tem como não lembrar de José do Egito. Tudo que os irmãos os irmãos dele fez por ele naquela época, de injustiça, de mal. Quando chegou a hora de retribuir o mal com o mal, o que ele fez? Retribuiu o mal com o bem. Não podemos estar prontos, esperando a hora certa de dar o troco. Não é isso. Não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Queridos, que não sejamos nós os agentes de falta de paz. Amém? Tem coisa que não depende da gente, é verdade. Mas a gente também não pode ser o responsável pela falta de paz dentro da igreja, dentro da nossa casa. Não podemos. Precisamos evitar os conflitos desnecessários. São aqueles encrenqueiros que tem sempre uma briga. Onde ele chega tem uma briga? São os conflitos desnecessários. Não podemos ser esses agentes provocadores da falta de paz. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O nosso papel não é esse, não é dar o troco, não é vingar, não é combater o mal com o mal. A vingança, diz o versículo, que pertence a Deus. Então só cabe a Ele esse lugar de justiça, esse lugar de vingança, só cabe a Ele. O nosso papel, a gente vai ver na Bíblia toda, o nosso papel sempre é perdoar, é sempre dar outra face, é sempre amar, nunca é fazer justiça, nunca é pagar com a mesma moeda, nunca é dar o troco. A vingança e a justiça é lugar de Deus. O nosso é de perdoar, o nosso é de amar. Verso 20, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não basta só não guardar mágoa, não basta só não fazer o mal. Pelo contrário, o versículo está falando das coisas que você tem que fazer. Não basta deixar ele de lado e não querer mal e não desejar mal nenhum para ele. Não é só isso. Se fosse isso, ainda estava meio fácil. É mais do que isso. É fazer ao contrário. Se ele tiver fome, você tem que dar de beber. Se ele tiver sede, se ele tiver fome, você tem que dar de comer. Se ele tiver sede, você tem que dar de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, do seu inimigo. Aí eu parei para pensar e fui pesquisar. Meu Deus, mas o que significa isso? Amontoar brasas vivas na cabeça do nosso inimigo não é tacar fogo. Não é no sentido literal. Mas é colocar uma pulga atrás da orelha dele, é fazer ele refletir sobre os atos dele, é ele pensar assim: meu Deus do céu, eu fiz isso com ela, olha o que ela está fazendo comigo. Ao contrário, amontoar a brasa na cabeça dele é botar uma pulga atrás da orelha dele e fazer ele refletir e pensar do que ele tem feito. É constranger o inimigo, é isso. É constranger o inimigo. É não devolver o mal com o mal. É levar a pessoa a pensar a respeito do que ela está fazendo. Ué, eu fiz mal para ela, ela está me fazendo bem. E é isso. Não devemos, Paulo nos ensina o tempo todo, não devemos devolver o mal com o mal. Pelo contrário, a gente deve devolver o mal com o bem. E o último verso: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O mal, queridos, não pode te vencer. Não pode. Não aceite o mal. Ele não pode te vencer. Você não pode ser derrotado por ele. E você tem que fazer isso de que forma? Com vingança? Com truculência? Destruindo a pessoa? De forma alguma. O mal nunca vai ser vencido com o mal. Mal com mal vai gerar mais mal, mais mal, mais mal. O mal só é vencido, combatido com o bem.
Então vamos sintetizar o que a gente já viu até aqui. Eu não tenho tablet para fechar, o louvor pode subir, eu já estou acabando, falei até mais do que eu gostaria, mas foi um texto extenso que eu queria esmiuçar ele hoje com vocês. E o que nós tratamos aqui? Relacionamentos transformados, vidas transformadas, relacionamentos transformados, foi o que a gente falou. Agora que somos filhos de Deus, agora que fomos chamados a participar do corpo, agora que somos membros do corpo, Deus nos chamou para ser participante da missão. Deus nos dotou de dons, de talentos. Ele nos chamou, Ele nos escolheu para isso. E a gente precisa colocar em prática isso, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os nossos relacionamentos, com Deus, com nós mesmos, com nossos irmãos e com os nossos inimigos. Queria que você colocasse de pé, o louvor já subiu. Agora vem a parte prática, porque esse é um texto que fala da parte prática, do dever que a gente tem agora, como servos, como filhos, como co-participantes desse corpo. Nós não vivemos mais no outrora, nós vivemos no agora. Nós somos chamados a servir. O louvor vai cantar essa música que eu pedi para o louvor cantar, uma música muito bonita. Nós já fomos separados, nós já fomos escolhidos e agora a nossa vida transformada. Agora a gente precisa ser reconhecido por Deus com as nossas atitudes e com os nossos relacionamentos. Nós vamos cantar essa música, reconhecidos por Deus. Mas eu te convido a refletir. A minha vida reflete essas mudanças. Eu tive uma vida transformada, eu fui resgatada pelo poder de Deus. Eu fui tirada das trevas para a luz. Agora eu faço parte, eu tenho comunhão do corpo de Cristo. A minha vida reflete essa transformação. A minha vida reflete essas mudanças. Queridos, a começar por mim. É muito difícil a gente ler um capítulo desse, a gente se debruçar num texto desse e Deus não falar primeiro com a gente. A começar por mim, Senhor. Agora que eu tenho parte com Deus, agora que eu vivo o agora, que o outrora já ficou para trás, agora que eu sou regenerado, agora que eu faço parte do corpo de Cristo, agora que eu tenho minha vida transformada pelo poder do nome de Jesus e o Espírito dele que habita em mim, agora eu já sei. Agora eu já sei que o Senhor me dotou de dons, me dotou de talentos, me fez participante do corpo, me deu uma função específica nesse corpo. Eu tenho de fato mostrado que mais que uma vida transformada, eu posso dizer que eu tenho esses 4 relacionamentos transformados. É hora de orarmos. E eu te convido a fechar os olhos e pedir a Deus isso. Feche os seus olhos, peça a Deus que derrame graça e mais graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque não é fácil colocar em prática tudo que Deus planejou pra gente. Não é fácil. Pode ser fácil até de entender quando a gente abre a Bíblia, a gente lê, mas de fazer não é fácil. Só pela misericórdia de Deus, só colocando mesmo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, só sendo uma oferta mesmo a Deus todos os dias, a gente consegue viver isso que realmente Deus nos chama a ser, nos chama a fazer. Senhor, muito obrigado por nos permitir abrir as Escrituras, compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar o que o Senhor planejou para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, porque queremos oferecer a Ti o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida no Teu altar. Queremos, Deus, reconhecer que o que somos, somos por Tua graça. E queremos amar os nossos irmãos, queremos servir aos nossos irmãos, queremos ter o nosso coração aberto, o nosso bolso aberto, a nossa casa aberta, os nossos lábios abertos, a nossa alma aberta para os nossos irmãos. Nos ajude, Deus, a não pagar o mal com o mal,
Que possamos, Senhor, devolver o mal com o bem. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o mal com o bem. E que dessa forma a sua igreja seja fortalecida, reanimada, edificada na tua graça, para que possamos viver uma vida digna de ser chamados de seu filho, digna do teu nome, Jesus. Coloca-nos disponível em tuas mãos. O Senhor nos chamou para o serviço. É o ano do serviço na PIBAM. Quantos dons vimos aqui? Você foi dotado de dons, Deus te deu, foi Ele que distribuiu. Que a gente possa deixar a nossa vida disponível nas mãos dEle. Ele espera isso de nós. Nós já fomos separados, nós já fomos escolhidos. E agora que com a nossa vida transformada, sejamos reconhecidos por Deus. Com nossas atitudes, com nossos relacionamentos, que o mundo veja Jesus em nós. Não só os nossos irmãos aqui, mas que os inimigos, como diz a palavra, mas que os não crentes, vejam em nós, percebam que tem algo diferente em nós, somos de Jesus. E como diz essa música, que a gente possa ser reconhecido com Deus, por Deus. Que Ele olhe de lá e fale assim: esse sim é meu servo, bom e fiel. E que a gente possa não enterrar nosso dom, nosso talento, mas possa colocar disponível na obra do Senhor. Amém. Vamos cantar?